Fala pessoal, beleza? Eu vou passar com vocês hoje um pouco desse livro, né? Também revisando o conteúdo que já foi visto nesse primeiro bloco da nossa disciplina, né? A gente tinha visto um pouquinho sobre geodésia, coordenada, né? Datum, né? Descomplicando um pouquinho esse conteúdo com vocês, né? Vou estar fazendo uma live para tirar essas dúvidas, mas vamos voltar aqui para a sequência da disciplina. Esse livro, Topografia, Técnicas e Práticas de Campo, ele é muito interessante para vocês darem uma lida, né, darem uma olhada. Então eu vou dar uma passada nele com vocês e vocês vão tirando um pouco das dúvidas também, né? Se vocês pesquisarem aqui topografia na biblioteca virtual aqui da Unemat, ele vai aparecer, né? E o livro é esse aqui, né, na biblioteca aqui, né? Vamos lá. Então, algumas coisas que já foram vistas, né, o que significa topografia, né, descrição de lugar, na forma, posição, contorno, né, dimensão de uma determinada localidade, né, a geodésia, que já é mais sobre a questão do planeta Terra, né, que estuda as formas e dimensões da superfície terrestre, né, para dar origem a todos aqueles sistemas de coordenadas que vocês viram, né, e as divisões. Então a topografia, ela se divide basicamente em topologia, topometria, taqueometria e fotogrametria. Topologia, o que é a topologia? É a parte que se ocupa das distâncias e ângulos, né? Então isso aqui é a base para a gente conseguir calcular, né? Então, assim, se eu quero fazer um cálculo de uma área, se eu quero cortar ela em dois, se eu quero dividir em piquete, pastagem, né? Tudo isso é feito por topologia. Topometria é a parte que vai se ocupar aí com relevo, ou seja, as formas do terreno. Taqueometria ou estadimetria é como a gente faz para medir indiretamente, usando os aparelhos de medições indiretas. E fotogrametria é a parte que trabalha com os levantamentos fotográficos, né? No caso aí os drones, os vantes, que vocês ouvem falar bastante. Então, a topografia é uma ciência que foi descoberta, né, ou inventada, como ele grifa aqui, né, para atender a necessidade, né, de descrever a posição de algum local de interesse, né? Então é uma coisa que é extremamente importante para qualquer tipo de situação, né? Aqui o livro ele traz uma imagem de um mapinha muito antigo, né? Mapa antigo, o mapa mais antigo conhecido, né? 2500 antes de Cristo. Então o pessoal já precisava de mapa lá em 2500 antes de Cristo. Imagina hoje a quantidade de mapa que é preciso para a gente trabalhar. Então, ele traz aqui algumas invenções, né? Sextante, né? Que é um aparelho para navegação, né? Para determinar a posição na navegação, trabalhando com estrelas, né? Com posicionamento astronômico, né? Muito interessante. Né? E o teodolito, né? O teodolito, primeiro teodolito mecânico, né? O teodolito, pessoal, basicamente ele é um aparelho que serve para medir distância, né? Ângulo, que ângulo? Ângulo vertical e ângulo horizontal, né? Então, ele consegue fazer essas duas medições. Se eu sei trabalhar com o teodolito, eu consigo medir distância, área, cortar área, altura, né? O teodolito, com base na trigonometria, ele consegue me dar tudo isso de informação. Mesmo esse teodolito aqui mais antigo. Aqui a gente já tem uma descrição do profissional de topografia atuando, né? Então aqui provavelmente esses dois aqui eles estão fazendo um serviço de terraplanagem e altimetria para a estrada, né? Então você vê aqui um tripé, né? Tripézinho clássico padrão que a gente usa, né? A maletinha do aparelho e o aparelho em si. Esse aparelho aqui, deixa eu tentar dar o zoom aqui. Não é muito certo não.
esse aparelho, ele é o nível, né? Então o nível ele serve para a gente trabalhar com distâncias e ângulos horizontais. Por que ele chama nível? Porque ele sempre está nivelado a 90 graus. E aqui a régua topográfica ou mira, né? Mira topográfica. Então a gente olha pelo nível, vai enxergar a régua e a partir daí consegue determinar a diferença de nível, a cota, né? De 2 pontos. Aqui já é uma estação total, né? Então a estação total ela consegue fazer a medida de ângulos verticais, horizontais, né? Só que ela calcula tudo automaticamente, então não precisa fazer conta, não precisa fazer cálculo, né? Então a estação ela é extremamente interessante porque ela agiliza muito o serviço, né? Em algumas ocasiões. Em outras ocasiões, o nívelzinho aqui atende muito melhor que a estação. Em outras ocasiões, o teodolito mais antigo atende melhor do que a estação total. Então depende muito do que você for fazer para você escolher o aparelho que você vai utilizar, né? Então, o livro traz aqui um pouquinho do que a topografia, quem pode atuar, né? Então, quem fez curso técnico em agrimensura, né? Edificações, tem direito de se inscrever no conselho. E essa bibliografia aqui é um pouco defasada, né? Porque os técnicos, eles estão agora no CFT, né? Então, eles não estão mais no CREA, né? Só quem tem direito à inscrição no CREA é quem fez algum curso de engenharia ou agronomia, né? Lembrando que os arquitetos também eles têm um conselho diferenciado agora, que é o CAU, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No nosso caso, a gente é filiado ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? E a gente tem várias atribuições para atuar aí no ramo da topografia. Revisão de matemática, né? Que é uma coisa extremamente legal que o livro traz. Geometria, isso aqui é extremamente importante, né? Para vocês conseguirem entender alguns conceitos, né? Isso aqui, segmento de reta. Lá em desenho técnico, vocês lembram o que é um segmento de reta? É um ponto, né? Um alinhamento que tem um início no final, né? Então o segmento de reta inicia aqui no A e vai até o ponto B. Esse é o segmento AB, sempre retratado em letras maiúsculas, né? Então, segmento de reta. Ângulo. O que é um ângulo? O ângulo é esse intervalo aqui, esse espaço que fica formado entre dois segmentos de reta, né? Então, se eu tenho segmento AB e o AC, e os dois ambos partem do ponto A, então eu tenho um segmento de reta A, ou melhor, eu tenho um ângulo que vai ser formado pelo segmento AB e AC, né? Ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo, maior que 90 graus é um ângulo obtuso, ângulo reto é um ângulo de 90 graus, né? Por isso que se eu puxar mais um segmento aqui, eu vou formar o que? Um triângulo retângulo. Por que ele é triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, né? Ângulo raso, 180 graus. Esse aqui é extremamente importante. Se você quer continuar um alinhamento nessa sequência, então 180 graus é o ângulo que a gente usa. E ângulo pleno ou nulo, que é 360 ou 0 graus, que tem as mesmas funções trigonométricas, né? O 360 e o 0 graus. O que é um grau? Então aqui o livro traz esse conceitozinho bem bacana, que é o que? É uma parte da divisão do círculo em 360 partes. Portanto, cada parte mede 1 grau, ou seja, um círculo dividido em 360 partes, cada partezinha dessa vai equivaler a 1 grau, né?
O grau ele é dividido em 60 partes, obtendo 1 minuto em cada uma dessas 60 partes. E o minuto ele é dividido em 60 partes, que é o segundo, tá? Não confunda com horas do relógio, é diferente, né? Então, 1 grau ele é uma parte da circunferência, 1 minuto é uma parte dessa parte do grau, né? E 1 segundo é uma parte do minuto. Então aqui, ó, 1 grau tem quantos minutos? 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos, né? Então é importante vocês entenderem aí o grau, minuto e segundo. Formato de posição também, né? Coordenada geodésica, que vocês viram lá, eles também podem ser medidos em graus, minutos e segundos, né? Que é o formato da posição, grau, minuto, segundo. Deixa eu ver aqui. Trigonometria, né? Relação entre os lados dos ângulos dos triângulos. Isso aqui é o coração da topografia, né? Então, se a gente quer trabalhar com topografia, a gente precisa entender desse negócio aqui, ó, trigonometria. Vamos fazer uma revisãozinha aqui e passar um pouquinho pelo livro também. Ó. O que é importante na trigonometria? Lei dos senos e dos cossenos. A lei dos senos se aplica a qualquer triângulo em que A, B e C são seus lados e A, B e C são seus vértices. Ou seja, lado A, letra minúscula A. Vértice A ou ângulo A também, pode ser chamado de ângulo A, é uma letra maiúscula. Lado B, ângulo B. Lado C, ângulo C. Ou seja, o ângulo ou vértice sempre vai ser oposto ao lado A, sendo que A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B e C é dividido por seno de C. Então, essa equaçãozinha aqui ela é bacana porque se eu sei alguma dessas informações aqui, eu consigo extrair informações importantes do meu triângulo, né? Aplicando a lei dos senos. Lei dos cossenos, né? Então, mesma coisa, só que a lei dos cossenos diz que A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de B. E a leizinha ela se aplica dependente do lado que você tiver, né? Então, vamos supor que eu sei o C e o B. E eu sei o A, mas eu não sei o lado A. Eu quero descobrir essa distância. Então eu vou pegar aqui, ó, o que eu não sei com o que eu sei e vou descobrir o que eu não sei. Se eu não sei o ângulo, então eu isolo tudo que eu já sei para descobrir o ângulo. E isso é fácil de se fazer. Uma forma de calcular a área. Teorema de Heron. Área é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, né? Ou a fórmula clássica para cálculo de área de triângulo, que é igual a base vezes altura, dividido por 2, né? Então, essa formulazinha aqui a gente vai trabalhar também. Triângulo retângulo, né? Então, ele tem várias relações matemáticas, né? E o triângulo retângulo ele é mais simples um pouco, por quê? Para trabalhar com triângulo retângulo, a gente trabalha com o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então é mais tranquilo de trabalhar, né? Então a gente tem aqui os catetos e a hipotenusa. Então, A ao quadrado, uma forma de representar aqui, ó, que a área de A ao quadrado vai ser equivalente a tudo isso aqui, em metros quadrados. Tudo isso aqui é igual a isso aqui, mais isso aqui ao quadrado. Então, o quadrado de A é igual ao quadrado de B, mais o quadrado de C, né? Então, a gente tem essa relação. Pelas relações no círculo trigonométrico, a gente tem que seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa.
cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, seno de alfa, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, e tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. E vamos embora, vocês vão dar uma lida nisso aqui, tá? Todo mundo dá uma lida, esse livro aqui é bem tranquilo de ler, bem gostosa a leitura, não tem segredo, né? É só uma revisão básica esses primeiros capítulos aqui, né? Então, distância, como que a gente mede distância? Metro, né? Medida linear de comprimento. Então, a medida básica é o metro, mas eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, se eu quero medir 1000 metros, e se as minhas medições forem todas acima disso, então é mais fácil eu trabalhar com quilômetro, que é o que? 1000 vezes o metro, ou seja, 1 quilômetro tem 1000 metros. Hectômetro, ou seja, 100 vezes o meu metro. Então, 1 hectômetro tem 100 metros. Decâmetro, 10 vezes o metro. Então, 1 decâmetro tem 10 metros. O metro, que é o padrão, decímetro, né? 1 decímetro tem 1 dividido para 10 metros, ou seja, é 10% de 1 metro, ou 0,1 metros. Centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. Então, eu divido o metro em 100 partes, cada parte dessa vai ser 1 centímetro. E o milímetro é o metro dividido em 1000 partes. Como que eu faço para converter, né? Se eu tenho lá 3 quilômetros, perdão, e quero transformar isso em metros, eu vou pegar o meu valor de quilômetros e multiplicar por 1000. Aí vai dar a quantidade de metros, né? Ah, se eu tenho centímetro, mas eu quero que fique em metro. Eu tenho 50 centímetros, né? Então, 50 centímetros, para me transformar em metro, eu vou pegar 50 e dividir por 100, que vai dar 0,5 metros, né? 50 centímetros. É importante porque a maioria dos cálculos pede essa unidade aqui. Pede o metro, né? Então, é ela que a gente tem que prestar atenção e ficar esperto, né? Superfície, né? Que daí já é uma outra unidade de medida, ou seja, metro quadrado, né? Metro vezes metro, lado vezes lado. É uma unidade de medida de superfície. Então a gente tem quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. O que vocês têm que pegar é o metro quadrado, né? O metro quadrado é o que? É uma unidade que tem 1 por 1. 1 metro por 1 metro. 1 vezes 1 vai dar 1, que equivale a 1 metro quadrado. E outra importante também é o quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados, né? Então, 1 milhão de metros quadrados aí, que é uma área de 1000 por 1000. Ó, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1000 vezes 1000 tem 6 zeros. 1 milhão de metros quadrados, né? Dentro da topografia, a gente trabalha com outras unidades. Centiare, que equivale a 1 metro quadrado, 1 centiare. O are equivale a 100 metros quadrados. E o hectare equivale a 10.000 metros quadrados, né? Isso é importante porque você vai fazer um serviço, você vai fazer um trabalho, você chega no cartório e tem a metragem. No cartório, eles pedem para que seja escrito dessa maneira. Então, só vou colocar aqui uma página aqui e mostrar para vocês como que tem que ser. Por exemplo, em caso de cartório, né? Se a minha área lá no, vamos supor que tem 198,45
0,25 hectares. Como que isso é interpretado no cartório? Então, a parte antes da vírgula são os meus hectares, 198. Então, no cartório você tem que colocar assim, 198 hectares. Depois da vírgula, 4525, né? Então, eu tenho o quê? 45 ares, que é a unidade que vale 100 metros quadrados, né? Então, se aumentasse aqui mais uma, ia aumentar mais 1 hectare, mais 10 mil. Então, no caso, eu não tenho mais 10 mil. Eu tenho isso aqui, ó, 4.525, né? Então, 45 vai corresponder ao quê? A 45 ares. Então, eu vou colocar aqui 198 hectares, vírgula, 45 ares e, por último aqui, mas não menos importante, 25 centiares. Essa é a escrita padrão de cartório quando a sua área é retratada em hectares. Opa! Centiares. O Word não reconheceu. Vou adicionar na... adicionar. Beleza. Então, essa é a escrita padrão de cartório. Se fosse em metros, vou colocar aqui um terreno urbano. Vamos pegar um terreno de 350 metros, ponto 50, né? Metros quadrados. Então, para o cartório, você tem que colocar assim, 350 metros quadrados e 50 centímetros quadrados. Padrão, medida padrão de cartório. Isso tem que ser sempre desse jeito. Beleza? Então vamos lá. O hectare, pessoal, é a unidade padrão. Mas existem outras unidades, né? Dois exemplos aqui, alqueire paulista e alqueire mineiro, que o Dalbert traz nesse livro dele, nessa bibliografia. Um alqueire paulista, ele mede 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares. Essa unidade aqui, para a nossa região, ela é a mais usada. Geralmente, quem trabalha com compra e venda de terra, trabalha com o alqueire, né? Quanto que está um alqueire na nossa região? Depende do lugar. Tem lugar que o pessoal está pedindo aí, de alta floresta para o fundo, 50, 60 mil alqueire. Tem lugar que está 30, 35, 20, até de 15 eu já ouvi falar, né? 15 mil por alqueire, né? Mas não por hectare, porque um alqueire é 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares, o paulista. O alqueire mineiro, 48.400, ou seja, um alqueire mineiro vale 2 vezes um alqueire paulista, né? E tem outros alqueires também, né? Só que esses aqui são os mais usuais. Tem uns exercícios aqui, eu vou passar com vocês a resolução deles, né? Alguns, não todos, né? Próxima parte do livro. Equipamentos, essa parte aqui que eu queria chegar. Vou passar um pouco do livro e depois eu vou lançar uma videoaula complementando essa parte de equipamentos. Mas eu vou finalizar essa primeira parte aqui para não ficar muito longa a videoaula e não cansar muito vocês, beleza?